Eu quero começar cumprimentando aqui os companheiros e as companheiras dessa militância forte, apaixonada do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar o nosso maior líder, o nosso grande líder, que transformou o povo em protagonista da sua história, companheiro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O nosso querido Rui Falcão, presidente do Partido dos Trabalhadores. Cumprimentar o Márcio Postman, presidente da Fundação Perseu Abramo. Cumprimentar a minha querida companheira de governo, companheira de partido, ministra-chefe da Casa Civil, Gleice Hoffmann. Cumprimentar o Paulo Bernardo, ministro das Comunicações, nosso querido Paulo Bernardo. O senador Sérgio Souza. Queria cumprimentar também os deputados federais André Vargas e Paulo Teixeira, secretário-geral nacional do PT. Cumprimentar o nosso prefeito aqui de Pinhais, o Luiz Goulart, por meio de quem eu saúdo cada um dos prefeitos aqui presentes. Cumprimentar um grande companheiro, o ex-senador, grande companheiro nosso, Osmar Dias, vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, a quem eu agradeço o trabalho qualificado. Cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes. Cumprimentar todos os jornalistas, os fotógrafos e os cinegrafistas aqui presentes. Queria saudar também os presidentes estaduais dos partidos da base aliada. Haroldo Rodrigues Ferreira, do PDT, o deputado Alex Canziani Silveira, do PTB, o Adelino Ribeiro da Silva, do PSC, o Nivaldo Ramos, do PRTB, o Jorge Fernandes, do PRP, o Mário José Bacelar, do Partido Pátria Livre, o Rodrigo Rocha Louros, querido Rodrigo, representante do Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E voltar a cumprimentar cada um dos companheiros e as queridas companheiras do Partido dos Trabalhadores e dos partidos aliados. Ontem, no lançamento do programa Minha Casa Melhor, que vai financiar com juros muito baixos móveis e eletrodomésticos. Eletrodomésticos como máquina de lavar roupa automática. Eu disse lá ontem que máquina de lavar roupa automática é muito importante para as mulheres, principalmente para a mulher trabalhadora que sai de casa de manhã, bem cedinho, muitas vezes bem antes das 6 horas e só volta às 9, e ainda por cima tem de ficar lavando roupa à mão. Dar acesso à máquina de lavar automática é muito importante, como é a fogão de 5 bocas, que as mulheres trabalhadoras também têm direito, e assegurar que as famílias pobres tenham um conforto que é aquele conforto que cada um de nós deseja para a sua família e para a sua casa. Então eu disse o seguinte, que aquele momento, aquele programa era mais um passo de um Brasil vencedor, de um Brasil que só começou a se tornar um país vencedor quando, sob a liderança do presidente Lula, decidiu que todos os brasileiros
deviam vencer junto com seu país. Hoje, aqui, junto com vocês, mais uma vez repito, com essa militância querida de Curitiba, eu digo que estamos dando mais um passo como um partido verdadeiramente vencedor. Somos um partido vencedor porque não somos apenas um partido que vence eleições. Somos, acima de tudo, o partido que está vencendo com os seus aliados as lutas mais decisivas em defesa do povo brasileiro. Partido vencedor do combate à miséria. Partido vencedor no que se refere ao direito de todos à ascensão social. Partido vencedor no aumento das vagas nas escolas. Vencedor na moradia popular, através do programa Minha Casa Minha Vida. Partido vencedor no estímulo à produção agrícola e à produção industrial. Partido vencedor na consolidação do mais longo período histórico de convivência simultânea entre democracia, estabilidade econômica, crescimento e distribuição de renda. Partido vencedor porque contou com o maior líder da história recente do nosso país, que, ao longo do seu governo, transformou a vida. Porque transformar a vida, dar condições de transformação da vida, o Brasil não via há muitos anos. Então, líder que transformou a vida e encheu de força, de esperança, o coração do povo brasileiro, o nosso presidente Lula. E foi por isso, foi por essas e outras, que nós nos transformamos no partido mais amado, mais admirado pelas brasileiras e pelos brasileiros. Num partido que também hoje sabe fazer alianças, sabe repartir responsabilidades, sabe fazer um governo junto com os outros partidos aliados. E foi por isso que nós ganhamos as eleições, vencendo com o primeiro presidente, vindo do povo, que abriu espaço para mim, a primeira mulher presidenta. O que foi, do ponto de vista da sociedade brasileira, uma grande novidade, tão grande como foi a chegada do primeiro presidente operário à direção da nossa República. Nós temos provado, todos juntos e de forma reiterada, nas últimas eleições, a força desse projeto, esse que é o nosso projeto. E no momento oportuno, nós vamos provar outra vez mais. Eu digo no momento oportuno, porque as eleições ainda estão distantes. E antes dela, enquanto presidenta do país e enquanto governo federal, nós temos muita coisa importante a fazer, muitas conquistas a concretizar e a realizar. E também muitos momentos como esse a comemorar. Nós, que estamos no governo do Brasil, nós não estamos interessados nem um minuto em antecipar as eleições. Nós estamos governando o país. Quem quer antecipar as eleições é quem está fora do governo. Por isso, companheiras e companheiros, nesse momento que nós vivemos a celebração de 10 anos do governo do PT, de uma década que comprova a força dessa militância, uma década que também fortaleceu a autoestima e o otimismo do povo brasileiro. Nesse momento que nós comemoramos isso, nós sabem perfeitamente o quanto
ao longo destes 10 anos, os pessimistas profissionais e de plantão tentaram sempre e de todas as maneiras diminuir a fé e o otimismo e também aquele amor e aquela paixão que nós temos pelo nosso país. Mas não conseguiram, não conseguem e não conseguirão fazer isso. Eu me lembro bem, antes mesmo de começar o governo do presidente Lula, quando os pessimistas diziam que o Brasil iria mergulhar no caos. E o que aconteceu? O Brasil iniciou o ciclo mais virtuoso e mais duradouro da história recente do Brasil. Um ciclo que se amplia e se renova até os dias de hoje. Eu me lembro bem, e também aí quero dizer para você, sem nenhuma mágoa, sem nenhum sentimento de mágoa, quando diziam na campanha passada que uma mulher que nunca enfrentara eleições, nem comandar um executivo, não podia ser presidenta, até porque era um poste. E como disse o presidente Lula, um poste que ia iluminar o Brasil. E se vocês forem ver o que aconteceu é que nós temos conseguido dar continuidade ao grande trabalho de Lula e ampliar as conquistas que nós obtivemos nos 8 anos de governo. Nós temos conseguido avançar sem perder ou sem mudar o rumo. E temos provado que, igual a qualquer homem, uma mulher tem pulso e capacidade de governar. Eu sempre disse, ao assumir, que eu tinha de honrar as mulheres e tinha de governar sempre olhando para a parte mais pobre da nossa população. E isso eu repito em todos os dias do meu governo. Eu lembro bem também quando diziam que uma mulher nascida nas lutas da esquerda brasileira iria radicalizar o ambiente político, reprimir a livre circulação de ideias e até mesmo fechar igrejas. Eles disseminaram essas mentiras durante toda a minha campanha. E o que tem acontecido? O Brasil respira liberdade por todos os poros. As instituições, a liberdade de imprensa, as instituições se fortaleceram e os poderes se respeitam. As igrejas crescem nesse país. Mas eles não se cansam de mês após mês buscar novos formatos para uma espécie de baixo astral. Uma espécie de baixo astral que tenta voltar sempre. E usam de métodos bastante alarmistas. No início do ano, vocês lembram bem que no início do ano, a ameaça era que havia uma crise de energia e um racionamento. Porque os reservatórios estão baixos, porque isso, porque aquilo. Bom, os reservatórios estão bastante significativamente cheios. E o Brasil tem não só energia plena e abundante, mas tem energia melhor e mais barata hoje. Nós não deixaremos ter racionamento no Brasil como deixaram em 2000 e 2001 o governo que antecedeu a nossa década virtuosa. Há pouco tempo, tentaram se aproveitar de fatores conjunturais transitórios para dizer que a inflação estava voltando e que o governo perdera o controle das contas públicas. Isto é uma grande falsidade. Se nós compararmos a dívida líquida do Brasil, a dívida líquida em relação
ao Produto Interno Bruto, a do Brasil, com qualquer outro país, o Brasil tem uma das menores relações dívida líquida sobre PIB. Nós estamos transitando dos 35% para os 34%. Eu asseguro a vocês que é o menor nível em todos esses 10 anos. Como disse o nosso presidente, Rui Falcão, o Brasil tem um segmento pequeno, mas muito atuante de vendedores do caos. E eu quero dizer para vocês, com a legitimidade de uma presidenta que tem a honra de ter a confiança de uma parte significativa da população, eu digo que esse governo tem comando, tem competência e, sobretudo, que tem sensibilidade e tem o lado das pessoas, o lado da população mais pobre desse país, o lado das classes médias, o lado dos pequenos proprietários, o lado do desenvolvimento e do crescimento de todas as empresas. Nós temos e iremos sempre usar todos os instrumentos, porque nós os temos, aqueles que são mais apropriados para que a gente contenha a inflação, equilibre sempre mais as contas públicas e garanta que o investimento ocorra de forma sistemática e sustentável. Nesses 10 anos, aliás, desde o governo do presidente Lula, nós mostramos que sabemos como fazer. Nós não deixaremos nem que 10 dias, nem que 10 minutos jogue isso fora. Por isso, presidente Lula, meus companheiros e minhas companheiras, nós sabemos que o início do meu governo coincidiu com um novo recrudescimento da crise mundial. Nós sabemos disso. Uma crise grave, uma crise persistente, que afetou muito a Europa, que atingiu mais os Estados Unidos, e que desde o início o meu governo, o governo do presidente Lula, reagiu a essa crise, tentando garantir que ela não atingisse o Brasil da forma que atingia o mundo. E o Brasil, frente a esse quadro de crise, ele não se acovardou. Não buscou soluções fáceis. Não buscou saídas cômodas. Ao contrário, nós decidimos encarar corajosamente um duplo desafio. Qual era esse duplo desafio? Encontrar meios para nos manter como um país pouco afetado pela crise, ou seja, garantir uma barreira contra a crise, e ao mesmo tempo um país capaz de avançar o ciclo do desenvolvimento que nós do PT iniciamos com o presidente Lula em 2003. Nós estamos conseguindo isso e vamos conseguir, eu garanto a vocês, cada vez mais dar a volta por cima e assegurar um ritmo de crescimento ao país. Ao contrário do que pensam os pessimistas, que dizem que hoje o Brasil não tem solução, isso é mentira. O Brasil de hoje tem absoluta clareza sobre o que fazer e sobre como fazer. Na realidade, nós estamos há 10 anos consertando uma sociedade que tinha enormes desigualdades e arrumando uma economia que tinha sérios desarranjos estruturais. Desde o início do governo do presidente Lula, nós viemos fazendo isso de forma sistemática. E, de fato, eu tenho absoluta confiança no presidente Lula, porque a gente confia numa pessoa com quem a gente compartilhou
os mais importantes momentos da minha vida política. Eu compartilhei com o presidente Lula. Tive a honra de ser ministra de Minas e Energia e ministra-chefe da Casa Civil. Nós enfrentamos todos esses desafios. Quando o presidente Lula liga para mim e fala da ponte do Acre, não é só porque ele votou em mim que ele pode ligar. Ele pode sempre ligar para mim e falar isso, porque nós brigamos, lutamos, nós fizemos todo o esforço possível para fazer esse país voltar a investir, ter igualdade, ter direitos do povo brasileiro. Quem compartilha isso, compartilha para o resto da vida. Eu fiquei 8 anos com o presidente, mas eu ficarei com ele o resto da minha vida. E eu asseguro para vocês que nesse processo a gente aprendeu muito. Eu aprendi muito. Eu tenho hora que falo o seguinte: que bom que eu fui ministra do presidente Lula. E quero dizer para vocês que com clareza estratégica, com determinação política, nós estamos construindo uma economia que não se baseia mais em rendimentos fáceis e injustos para poucos. Estamos consolidando uma sociedade que não se sustenta mais nas desigualdades extremas nem na exclusão. A forma como o Brasil enfrenta a crise traduz esse norte estratégico. No nosso país, é necessário, é importante que o país busque melhorar a sua competitividade num quadro de crise mundial. Nós sabemos que, diante da crise, nós não podemos reagir fazendo o que estão fazendo lá fora, que é reduzir os custos, cortando direitos trabalhistas, cortando direitos previdenciários. Nós reduzimos os custos do trabalho, reduzindo os impostos sobre a folha de pagamento. E nós acreditamos que o crescimento progressivo da renda do trabalho, o fortalecimento do mercado interno, foi um dos mecanismos, uma das estratégias que assegurou para o Brasil essa resistência diante da redução do mercado internacional. O Brasil sabe que pode e deve crescer fortemente para fora, deve exportar. Mas nesse quadro de contração das principais economias, contração da Europa, queda de menos 0,6%, de menos 1% em várias economias, ou seja, não é que elas crescem pouco, o fato é que elas reduzem o crescimento. Há uma perda de riqueza, perde riqueza e ao mesmo tempo aumenta o desemprego. Tem lugares como em Portugal que o desemprego chega a cada uma pessoa em 4 está desempregada. Nós sabemos que a nossa estratégia foi correta. A nossa aposta na redução das desigualdades e no consumo nacional, ela foi correta porque ambos são chaves para manter o nosso desenvolvimento, para aquecermos para dentro e consolidar o nosso imenso mercado interno, a garantir que nesse mercado interno, que tinha, se a gente for olhar, só uma parcela da população, ele ficasse forte, garantisse sustentação para a nossa economia. E o Brasil aí descobriu que a ampliação do bem-estar da população não era um problema, era uma solução.
após décadas e décadas de erro, nós aprendemos que podemos crescer e distribuir o bolo. Sabemos que temos de manter o investimento e o consumo, os dois, especialmente num contexto de crise internacional e de baixo crescimento. Nós não estamos nos descuidando da tarefa imprescindível de liberar a economia brasileira das amarras que impedem maiores investimentos, porque isso é importante para o povo desse país, é importante para a sustentação do emprego. Nós vamos fortalecer um novo ciclo de desenvolvimento. É isso que esse governo constrói todos os dias da sua vida. Nós achamos uma questão absolutamente falsa a oposição entre consumo e investimento. Não tem ou um ou outro. Nós temos de fazer as duas coisas, consumir e investir. Por isso o Brasil vem apresentando um cenário muito diferente daquele que vocês podem olhar e que afeta as nações mais desenvolvidas. E esse cenário é de queda do consumo e queda do investimento. Como eu disse a vocês, ampliação da pior coisa que tem, que é o desamparo, o desalento e o desemprego nas populações jovens. Por isso, e porque nós temos uma experiência com esse brutal aumento do desemprego, que eu gostaria de dizer para vocês que também nós não vamos adotar uma posição de achar que nós atingimos o máximo, que fizemos tudo e que agora está tudo pronto. Não, nós temos de construir isso a cada dia. Todos nós juntos. Todos nós juntos. É tão certa a estratégia adotada desde o início do governo do presidente Lula, que hoje, nesse momento em que o Brasil enfrenta a crise, nós, de fato, não tivemos taxas exuberantes de crescimento econômico. Mas, em contrapartida, o desemprego está no seu menor nível das últimas 2 décadas, dos últimos 20 anos. Nós estamos praticamente em pleno emprego. As desigualdades, nós continuamos a reduzi-las. Aumentamos o poder de compra dos trabalhadores, o que muita gente considera um absurdo, porque aumentar a capacidade dos consumos, de consumo dos trabalhadores é vista como um método incorreto de política econômica. Nós não pensamos assim e queremos dizer o seguinte, que isso só se tornou possível, que ao mesmo tempo que a gente enfrenta uma crise, a gente tem as melhores taxas, as menores taxas de desemprego, porque nós tivemos uma estratégia consistente de combate à crise, o que se chama uma estratégia anticíclica de combate à crise. Porque nós aprendemos a enfrentar as crises, tenham elas o tamanho que tiverem. No passado, antes dessa década, nós enfrentávamos muito mal as crises. As crises eram até menores que a de hoje, do que essa que a gente está vivendo agora. Naquela época, eles adotaram a mesma receita que a Europa está adotando, que era reduzir salários, desempregar, contrair gastos e cortar investimentos. Era um horror. Um horror, pior ainda, um horror sem resultados, que é o mesmo horror por que passa várias sociedades europeias hoje. Tudo isso que muitos países
passaram, nós já passamos. E eu quero dizer para vocês, nós não vamos passar por isso mais, porque nós sabemos que isso não leva a nada, leva à destruição e à paralisia de uma sociedade. Companheiro Lula, companheiras e companheiros, eu quero comentar rapidamente um pouco do que nós estamos fazendo para combater os efeitos da crise, para consolidar o nosso desenvolvimento. Em primeiro lugar, nós adotamos uma política de redução dos patamares de juros e de ampliação do crédito. Mesmo com todas as dificuldades, nosso governo está removendo um importantíssimo obstáculo histórico para o crescimento sustentável do Brasil nos próximos anos. Em segundo lugar, o governo brasileiro implementou uma consistente política de redução da carga tributária. Houve desoneração de impostos previdenciários e sociais incidentes sobre a folha de pagamentos, porque no Brasil, quanto mais empregava-se, mais punia-se quem empregava mais. Por isso, nós passamos a tributar mais o faturamento, o uso mais intensivo do capital e menos o uso do trabalho. Além disso, reduzimos o IPI em vários setores estratégicos da indústria brasileira, como o setor automobilístico e a linha branca. Nós também fizemos um grande esforço para formalizar pequenos empreendedores autônomos, transformando esses pequenos empreendedores em microempresas. Utilizamos o Super Simples para melhorar a situação das micro e das pequenas empresas. E nós sabemos que isso pode não ser a reforma tributária tão falada, mas é um passo, sobretudo, importante à frente para dinamizar a atividade econômica. Em terceiro lugar, nós adotamos um programa de redução do custo da energia, mediante a revisão negociada de contratos de concessão de hidrelétrica e de linha de transmissão que ou estavam vencidos ou iam vencer a curto prazo. Essa redução beneficiou famílias e beneficiou empresas, aumentando a renda das famílias e incentivando o investimento das empresas. Em quarto lugar, o governo brasileiro vem promovendo importantes reformas destinadas a melhorar a logística e a infraestrutura do país. Foi feito agora há pouco um novo marco regulatório para os portos, para que os portos brasileiros sejam capazes, sem formar aquelas filas absurdas, de exportar a produção do país. Nós também viemos fazendo novas e grandes concessões para rodovias, ferrovias, aeroportos, atraindo investimentos privados e públicos para todos esses setores. No campo dos investimentos, cabe ser ressaltado ainda o programa Minha Casa Minha Vida, que pela primeira vez no Brasil, a partir do seu lançamento no governo do presidente Lula, expandido no meu governo, enfrenta a questão da habitação popular por uma camada de brasileiros que não tinha acesso à casa própria. Ao mesmo tempo, nós também fizemos investimentos pesados em saneamento básico, concentrados no PAC, com apoio dos estados, dos municípios e da iniciativa privada. Eu quero lembrar, na época do governo do presidente Lula, logo no primeiro ano, nos primeiros anos, nós ainda estávamos sob supervisão do Fundo Monetário Internacional. E entraram na minha sala e disseram assim: olha, nós temos uma vitória hoje. O Fundo Monetário deixou a gente investir ao todo no Brasil 500 milhões de reais
em saneamento. 500 milhões de reais em saneamento era a quantidade autorizada. Logo depois, nós pagamos, no governo do presidente Lula, o Fundo Monetário Internacional. Logo depois, nós fizemos o primeiro PAC e colocamos lá uma prioridade, saneamento. Hoje, nós investimos, o governo federal investe 500 milhões num município, numa cidade, em uma de suas obras. Nós estamos investindo em saneamento algo em torno de 40 bilhões de reais. É algo que mostra um indicador de como o Brasil mudou, porque vocês vão concordar comigo que tratar esgoto e garantir água é pré-condição para um país ser uma nação desenvolvida. Eu queria dizer também que merecem destaque os investimentos na área do petróleo e do gás, feitos sob um marco regulatório diferente para esses que serão megacampos de petróleo. Por isso, meus companheiros e minhas companheiras, tudo o que nós estamos fazendo é com um objetivo: garantir melhor condição para a população brasileira, melhor qualidade de vida e garantir investimentos produtivos ao país. Nós agimos para melhorar a vida da população, para ter também um ambiente favorável ao investimento. Nós vamos continuar nesse caminho e vamos continuar a estimular investimentos. Quem aderir a essa parceria vai ganhar, porque a dimensão dos novos investimentos no Brasil já é extraordinária. Segundo a Associação Brasileira de Tecnologia para Equipamentos e Manutenção, hoje no Brasil nós temos 12.600 obras em andamento ou agendadas até 2016. E das 50 maiores obras no mundo, 14 estão no Brasil. E tem gente ainda que diz que o Brasil está paralisado. Por último e não menos importante, eu quero destacar que o Brasil vem ampliando como nunca suas políticas sociais. E eu volto a elas daqui a pouco. Só queria dizer para vocês que essa determinação de investir nas políticas sociais é a maior marca dos nossos governos, do meu e do presidente. Nada, em nenhum momento se compara a isso. Eu lembro sempre que o Lula dizia para mim: a coisa mais barata que tem é investir no povo brasileiro. É a coisa mais barata. E é a população que fica mais grata a isso. Por isso, eu fico muito orgulhosa de, ao contrário da maioria dos países do mundo, nós estamos na contracorrente. Nós ampliamos gastos sociais sistematicamente. Nós temos de ter orgulho. Nós, a base aliada, a militância do PT, nós temos orgulho e temos de ter muito orgulho de que, graças a essa determinação, esse foco nos gastos sociais, nós podemos eliminar inteiramente a pobreza do nosso país, a pobreza extrema do nosso país. O que foi o sonho de muitas gerações. Da minha geração, isso foi o grande sonho. Algumas dessas medidas que nós tomamos, elas demoram um pouco para dar frutos, mas os resultados
já estão aparecendo. A atividade industrial no Brasil e, portanto, o aumento do emprego industrial registrou um maior crescimento nos últimos 3 anos, agora em abril, de acordo com a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Os indicadores de abril são os melhores quando se trata de horas trabalhadas, quando se trata também, como eu disse, do crescimento do emprego industrial. Nós temos realizado grandes e importantes ações que mostram a força da economia brasileira. Por exemplo, eu queria dar um exemplo. A Petrobras emitiu em maio desse ano títulos que chamam títulos da empresa na ordem de 11 bilhões de dólares, uma das maiores emissões feitas no mundo. E essa emissão mostra a força da maior empresa brasileira. Agora, em outubro, dia 15 de outubro, aliás, dia 15 não, mudamos para o dia 22, nós vamos licitar um grande campo de petróleo chamado Libra. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 100 anos, tudo que nós acumulamos em reservas de petróleo chega a 15 bilhões de barris de óleo equivalente. 15 bilhões de barris de petróleo. Esse campo, ele tem entre 8 a 12. Está mais para 12 do que para 8. O que é 2/3 de tudo que nós acumulamos em 100 anos. Esse é o país paralisado. Entre aspas. Esse é o país que tem uma riqueza dessas entre muitas outras riquezas. Para vocês terem uma ideia, para a gente explorar esse campo, precisa entre 14 a 17 plataformas, só para esse campo. Cada plataforma custa 1 bilhão e 300 milhões de dólares em média. Então vocês percebem o potencial imenso desse país. Também em outubro nós vamos fazer várias licitações. Aliás, as licitações já começaram, vão ocorrer em julho. Por exemplo, os aeroportos do Galeão e do Confins vão ocorrer em outubro também. E eu queria lembrar uma coisa que falou aqui o nosso vice-presidente do Banco do Brasil. Nós lançamos 2 planos safras esse ano. Um da agricultura familiar, que chegou a 21 bilhões de reais, e outro da agricultura comercial. Os 2 vão totalizar algo em torno de mais de 150 bilhões de reais. Isso foi feito de forma a assegurar que esse segmento importantíssimo, esse segmento essencial que é a agricultura brasileira, e aqui eu estou num estado em que a agricultura é uma das principais atividades, principalmente o pequeno agricultor, a agricultura familiar, tem acesso a crédito, tem acesso a seguro e tem acesso a condições melhores de produzir. Queria falar também que tudo isso acontece no momento em que nós estamos controlando efetivamente a inflação. A inflação, que alguns disseram que estava fora do controle, ela sempre tem no Brasil um ciclo, e é importante que vocês saibam, há mais de 20 anos que ela tem esse ciclo. Ela diminui na metade do ano até o final do ano. Ela sobe mais no início do ano, com reajuste de passagens, com aumento dos preços na área de educação e torna a cair novamente. Ela é cíclica. Nós estamos superando
uma das fases que foi impactada pelo fato de ter tido uma forte seca nos Estados Unidos no ano passado. Quero dizer para vocês que nós não iremos deixar a inflação ficar fora do controle. Quero dizer para vocês, quem apostar, quem duvidar que o governo brasileiro, que o meu governo vai deixar a inflação ficar fora de controle, vai perder e vai perder feio. Como quem apostar contra o Brasil vai perder e vai perder feio. Eu quero dizer que o Brasil tem outro rumo hoje. Não aquele rumo do desastre anunciado que nós tínhamos no passado. Nós seguimos um rumo diferente. O rumo que vocês, junto com todos nós aqui presentes, construímos. Conseguimos, em 10 anos, criar 19.300.000 empregos. Só nos últimos 2 anos e meio, mais de 4 milhões de empregos. Nós colocamos 1.200.000 estudantes pobres em universidades particulares com o ProUni. Nós já financiamos, por meio do FIES, em torno de 1 milhão de bolsas. Nós distribuímos mais de 3 milhões de bolsas para cursos do Pronatec, de formação profissional para os nossos trabalhadores e para os nossos jovens do ensino médio. Nós colocamos mais de 41 mil brasileiros estudando nas melhores universidades do mundo com ciência sem fronteira. Entregamos 1 milhão, como eu disse para vocês, e 211 mil novas moradias do Minha Casa Minha Vida. Já entregamos, o que é uma coisa importante, porque era outra derrota anunciada, porque quando o presidente Lula lançou em 2009 o Minha Casa Minha Vida, vocês podem olhar o que se dizia. Dizia-se que a gente tinha criado um programa eleitoral e que esse programa não ia dar certo, que esse programa não ia construir 1 milhão de casas, de moradias. Eu lembro isso porque construir 1.211.000, entregar a chave num país que tinha parado de construir moradia popular em quantidade suficiente desde a época do BNH. A última vez que construíram era na época do BNH. Diziam que a gente não ia fazer isso. E diziam com a boca cheia. Eu sei porque era uma coisa que me incomodava muito, porque era um esforço enorme para construir essas moradias. Inclusive, no início, eles chegaram, porque a gente tem de contar com os empresários, eles chegaram para nós e falaram: olha, o Brasil não consegue fazer mais de 200 mil. Aí eu cheguei para o presidente Lula e falei: não tem, estão dizendo lá que não dá para fazer 200 mil. Aí o presidente Lula disse: mas 200 mil nós não queremos não, nós queremos 1 milhão. Aí voltamos lá, pedimos mais moradias. E aí chegamos a esse acordo. E aí, também aqui eu quero cumprimentar os empresários, porque eles participaram desse esforço. E a gente tem de fazer justiça. É muito importante fazer justiça. Hoje, não só nós entregamos essas 1.211.000 moradias, como contratamos, aprendemos, somos mais rápidos agora em contratar. Contratamos mais 1.430.000 estão contratadas e em construção. E até o final de 2014, nós vamos contratar mais de 1 milhão de moradias. É muito importante
Trata-se de 1 milhão, a conta toda dá, nesse período de metade de 2009, na verdade, nós começamos a fazer isso em metade de 2009. Metade de 2009 até metade de 2013, aliás, até 2014, nós vamos construir 3 milhões e 750 mil moradias nesse país. É assim que o Brasil quer e vai continuar crescendo. Eu aprendi com o povo brasileiro para onde nós devemos caminhar, sem medo de cara feia ou de assombração, como dizem lá na minha terra, sem medo de assombração. A este povo, a quem eu devo tudo, eu devo a minha presidência, garanto que a inflação não vai voltar, garanto que o desemprego também não vai voltar e, sobretudo, garanto que não haverá novas décadas perdidas, como ocorreram no passado. Aquele cenário trágico da década perdida não vai mais turvar o horizonte diante de nós, nem tampouco vai fazer com que a gente comprometa o nosso futuro. Aquele Brasil triste, aquele Brasil fraco, aquele Brasil desigual, foi definitivamente enterrado por um novo Brasil, forte, justo, moderno e dinâmico. Quem apostar o contrário, eu repito, vai perder tempo e dinheiro. Quem apostou contra o Brasil em 2008 e 2009, no inicinho da crise, perdeu feio. Quem voltar a apostar vai continuar a perder feio. O Brasil vai surpreender positivamente a nós mesmos. O Brasil é muito forte, o Brasil é muito rico e, sobretudo, nós temos um povo muito trabalhador e muito empreendedor. Essa é a missão desse povo, que é um povo vencedor. Esse é o destino glorioso do nosso país. Nós temos de agarrar toda a nossa capacidade de trabalho com as duas mãos, tocar em frente o nosso país. E eu asseguro a vocês, vocês têm aqui uma presidenta que tem coragem de enfrentar as dificuldades, coragem de enfrentar os desafios e a certeza que o nosso povo tem uma imensa capacidade de empreender, de criar, de fazer, de querer. E aí eu quero acabar com uma frase do presidente Lula. Usar essa frase, que é muito bonita. O presidente Lula disse que ninguém ganha nada com ódio, só ganha com amor. E eu quero dizer que também esse é um ensinamento dos 10 anos. Tudo que nós ganhamos foi porque nós fomos capazes de viver num país que é um país diferente, é um país com uma imensa diversidade étnica, uma imensa diversidade cultural, um país que tem uma força imensa, vinda de vários continentes, vinda de várias culturas, mas, sobretudo, um país que tem uma enorme capacidade de gostar das pessoas. Nós temos um povo que não é um povo nem amargo, nem triste, e que geralmente prefere o amor ao ódio. E é por isso que eu acho que o nosso governo deu muito certo, porque nós sempre preferimos a compreensão, o diálogo. Nós temos de entender esse país plural e, sobretudo, nós jamais, em momento algum, diferenciamos qualquer governo, estadual ou municipal, baseado na sua crença religiosa, no seu time de futebol ou no seu partido político. Esse governo, que começou lá em 2003,
tem uma outra marca. Ele foi um governo republicano, ele aprofundou a democracia no nosso país. Ele tratou todos com respeito e amor. Viva o PT, viva a militância do PT, viva os nossos companheiros dos partidos aliados e, sobretudo, viva o nosso país.